Então, nessa ação penal 503.65.28.23, depoimento do senhor Rafael Ângulo Lopes. Senhor Rafael, o senhor foi aqui chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Em condições normais, senhor Rafael, o senhor teria o direito de não responder a eventuais perguntas que pudessem lhe prejudicar ou perguntas de caráter autoincriminatório, mas é sabido que o senhor fez um acordo com o Ministério Público Federal, no qual o senhor renunciou o direito ao silêncio. É isso mesmo, senhor Rafael? Isso mesmo. Nesse acordo, o senhor se comprometeu a falar apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo? Correto. Então, o senhor tendo feito esse acordo, o senhor Rafael, vou lhe advertir que o senhor então tem que responder todas as questões, e se o senhor faltar com a verdade, o senhor vai ficar sujeito a um processo criminal. Sim. Certo? Correto. Além do risco do senhor perder o seu próprio acordo. Correto. Com isso, eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde. Senhor Rafael, eu gostaria de saber, primeiramente, qual o trabalho que o senhor fazia no período 2007, 2010, aproximadamente? Professor Alberto, eu fazia trabalhos pessoais, pagamento de contas, o que ele pedisse, e entregar dinheiro para certas pessoas. O senhor trabalhava com o senhor Alberto Youssef, é isso? Isso. Tá. Então, com o senhor Alberto Youssef, qual era a tarefa que o senhor desempenhava? Então, essa tarefa de pagar contas particulares para outras pessoas, levar dinheiro, retirar dinheiro. Dinheiro em espécie? Em espécie. Certo. Retirar dinheiro, o que mais que o senhor fazia? Pagamentos de particulares também, levar dinheiro para pessoas que ele indicasse, retirar em alguns locais também que ele indicasse, endereços em São Paulo e outros estados. Tá certo. E o senhor se recorda de ter feito, a pedido do senhor Alberto Youssef, de ter se dirigido à empresa Braskem e ter entregue números de contas para o senhor Alexandrino? Sim, eu levei algumas contas algumas vezes na Braskem, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, não me recordo o andar, entreguei para ele pessoalmente. Certo, essa atividade que o senhor fazia, quando o senhor ia entregar esse número dessas contas, o senhor ia a mando do senhor Alberto Youssef. Certo. E quando o senhor ia ao edifício da Braskem, o senhor falava diretamente com o senhor Alexandrino? Sim, senhora. E o senhor entregava diretamente a ele essas contas? Exato, o senhor Alberto me entregava um envelope, a maioria das vezes lacrado, ele pedia para entregar em mãos, eu me anunciava na recepção, posteriormente a secretária me atendia e me encaminhava ao senhor Alexandrino. Certo. E o senhor fazia alguma outra atividade em relação a isso, a Braskem, ao senhor Alexandrino? Eu retirava posteriormente, quando o senhor Alberto pedia, alguns suítes, que era o comprovante de pagamento, ou seja, de depósito fora do país. Certo. O senhor tomou conhecimento, informaram ao senhor por que o senhor estava indo levar essas contas e depois por que o senhor ia buscar esses SWIFTs? Não, ele não me explicava sobre o que era, apenas para entregar isso para ele e pedir para ele fazer o mais rápido possível. Uhum. E, bom, quando o senhor prestou depoimento no Ministério Público Federal, o senhor informou que esses valores teriam ligação com propinas e transferências de valores no exterior. O senhor tem algum... Se era sobre propina, não sei, mas eram valores que eram pedidos para ser depositados fora do país. Essas contas... Mas não me era dito se era propina ou se era de alguma outra coisa. O senhor achava que era lícito esse trabalho? Às vezes eu pensava, outras vezes não, porque não tinha a informação correta e não me informavam, nem o senhor Alberto falava sobre isso. Entendi. E qual que era a relação entre o senhor Alberto Youssef e o senhor Alexandrino? Eles tinham um relacionamento de algumas reuniões que eles faziam, às vezes
fora, não no escritório do Sr. Alberto. O Sr. Alberto, ele chegou aí também na Braskem, e eles se encontravam em restaurantes, em flats, almoçavam juntos. Às vezes o Sr. Alberto me ligava, pedia para levar a pasta dele, ou algum documento que estivesse na mesa dele, ou algum envelope para entregar para o Sr. Alberto no local que ele estava com o Sr. Alexandrino. Tá certo. E eles se encontravam com frequência? Bastante. Não muita frequência, mas algumas vezes, até umas 2 vezes por mês. Outras vezes passava 3, 4 meses sem eu saber que se encontravam, pelo menos. E, bom, esses Swifts que o senhor mencionou foram os mesmos, ou na verdade alguns deles, o senhor, foram os que o senhor entregou ao Ministério Público quando Sim, fez o acordo de colaboração? Parece que eu entreguei umas 3 ou 4, sobre algum, ou conta, ou era um Swift, um comprovante de depósito. Estava o nome Braskem lá. Tá certo, obrigada. Sem mais perguntas. O assistente de acusação tem perguntas? Sem perguntas, obrigado. Defesa de Alberto Youssef. Sem perguntas, excelência. Defesa de Alexandrino, de Alencar. Excelência, apenas uma observação. Como já colocado no início da audiência, a defesa deixa de fazer perguntas a testemunha em razão da impugnação que Vossa Excelência prometeu registrar em ato, ao final da audiência, relativa à ausência da totalidade dos depoimentos da testemunha prestados em colaboração, que, segundo indicam os autos, são 23 depoimentos e há apenas um juntado aos autos. Então, a defesa deixa de fazer perguntas pelo total desconhecimento desses demais depoimentos que não constam nos autos. Obrigado. Sobre o que foi juntado, a defesa não quer fazer perguntas. Não, obrigado. Defesa de Celso Araripe, tem pergunta? Defesa de César Rocha. Defesa de Eduardo Freitas. Sem perguntas. Defesa de Marcelo Odebrecht. Defesa de Márcio Faria. Sem perguntas. Defesa de Paulo Costa. Sem perguntas. Defesa de Paulo Bogossian. Sem perguntas. Defesa de Pedro Barusco. Sem perguntas, excelência. Defesa de Renato Duque. Sem perguntas. Defesa de Rogério Araújo. Sem perguntas, excelência. Um esclarecimento do juízo aqui. Quantas vezes aproximadamente o senhor esteve com o senhor Alexandrino? Em todo esse tempo, desde que eu conheci ele, pelo menos umas 10 vezes, entre 10 a 15 vezes. Isso de quanto a quanto, mais ou menos, período de tempo? Desde 2008 até 2013. E pelo que eu entendi, o senhor levava somente número de contas para ele? Sim, e retirava os comprovantes. Dinheiro, não? Dinheiro nunca levei nem retirei. A Odebrecht, o senhor conhece a empresa? Conheço. O senhor também fez visita a algum executivo da Odebrecht? Da mesma forma, o senhor Alexandrino. O senhor Alexandrino. Isso, a Braskem antes era no prédio na Marginal Pinheiro, acho que era Vila Lobos, o prédio da Braskem. Depois eles mudaram na mesma avenida, só que era, não lembro o número, mas era praticamente atrás do shopping Eldorado, lá em São Paulo. E quando o senhor visitou, em todas as vezes era isso, conta e Swift? Sim, senhor. Eu não entendi bem, o senhor visitou ele quando ele era executivo da Braskem e também quando ele era executivo da Odebrecht, é isso? Exatamente. E desculpe, o senhor estava dizendo algo? Que inclusive eu entreguei, na ocasião do acordo, uma agenda, uma página com endereços que constam os telefones da própria Odebrecht, o nome do senhor Alexandrino, o telefone do senhor Alexandrino, o andar é o 32º na Odebrecht, lá consta lá o endereço também correto. O senhor, algum outro executivo da Odebrecht, o senhor teve contato? Não, somente com ele. E eu não entendi bem, essas reuniões
que ele teria tido com o senhor Alberto Youssef, o senhor estava junto? Não, o senhor Alberto me chamava às vezes para levar esses documentos onde eles se encontravam, ou a pasta, ou algum envelope, ou alguma folha que estivesse com alguma nominação e entregava para o senhor Alberto. O senhor participava da conversação? Não, entregava e voltava de imediato. O senhor conhece o senhor Paulo Roberto Costa? Conheço. O senhor já levou dinheiro para ele? Nunca. O senhor conhece ele em virtude do que, então? Na época dos fatos, né? Não mais Na época recentemente. dos fatos e praticamente em 2013 ele frequentava algumas vezes o escritório do senhor Alberto. Antes de 2013 também? Não, antes de 2013 o senhor Alberto se encontrava mais fora com ele. Eu sabia que era o doutor Paulo Roberto, mas não sabia quem era. Então iam em hotéis e... O senhor sabe se o senhor Alberto Youssef entregava dinheiro ao senhor Paulo Roberto Costa? Não sei dizer. Nunca vi ele entregar. Tá bom, são essas questões do juízo, então. Eu declaro encerrado, então, o depoimento do senhor Rafael Ângulo Lopes.